Gestão do Coração, a live de hoje com Emílio Finger. Sejam bem-vindos, boa noite. Emílio Finger, empresário, diretor da Racon Consórcios, palestrante, nosso convidado de hoje. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. O Emílio é uma pessoa de um coração enorme, eu fiquei muito feliz que ele aceitou participar da nossa live com os amigos. Boa noite, Adriano! Seja bem-vindo! O Emílio já está aqui com a gente também. Então, o Emílio escreveu um livro que eu não sei se vocês já leram, mas ele é fantástico. E ele conta toda a história do Caminho de Santiago de Compostela, que ele fez em 2017, eu acho, né? E ele vai estar contando pra gente um pouquinho mais sobre toda essa trajetória dele, né, enquanto empresário, enquanto palestrante. Vocês mandaram muitas perguntas, então a gente fez uma triagem, colocamos aqui algumas. Vamos deixar as pessoas irem entrando, irem chegando. Sejam bem-vindos. Oi, Elisa! Oi, gente! Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos à live de hoje, Gestão do Coração, com o Emílio Finger, um amigo muito querido. E eu queria começar contando para vocês, teve um momento que a gente foi tomar um café e nesse café conversamos um pouco, ele estava escrevendo esse livro. E eu perguntei para Emílio, poxa, Emílio, como é que é para ti escrever sobre a tua história? Porque afinal, né, eu estava escrevendo algumas coisas e estava muito difícil escrever sobre a minha história. Eu sofria um pouco quando escrevia. E ele me disse, Cassiana, eu escrevo sobre um menino que eu já fui, mas que não é o adulto que eu sou hoje. E isso para mim foi um divisor de águas, porque eu entendi que quem a gente é e quem a gente foi são coisas totalmente diferentes. Oi, Guilherme, oi, Daiane, oi, Elisete. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tudo certo? Me deem um joinha se vocês me escutam, se estão me vendo bem, se a internet tá legal. Hoje ela falhou um monte. Sim, tudo certo? Então, vamos chamar o Emílio, vamos conversar com ele. Ótimo, obrigada. Estão me respondendo que sim, que estão me escutando. Aqui, licitação. Vamos aguardá-lo. O pessoal ainda está chegando. Olá, boa noite, Emílio. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu fiquei muito feliz que tu aceitou Imagina, é para um a gente prazer. fazer para a gente poder conversar um pouco sobre esse todo, né? E assim, acho que a gente vai poder aprender muito contigo, então tô bem curiosa pelas tuas respostas, né? E uma das coisas que eu queria te pedir é para que tu te apresente para as pessoas, porque eu acho que é bem diferente quando a gente fala de alguém e a pessoa fala de si. Então, vamos começar por aí. Ok, meu nome é Emílio Finger, eu sou natural de Flores da Cunha. Há mais de 30 anos eu moro em Caxias do Sul. Sou o diretor da Racon Consórcio de Caxias do Sul, trabalho no Grupo Randon há mais de 24 anos, né? Tenho uma filha, a Rafaela Finger, tem 26 anos, é arquiteta, hoje mora em Porto Alegre. É, mas esse basicamente é o Emílio. O Emílio empresário, o Emílio Empresário, palestrante, o palestrante, Emílio sim, viajante sem dúvida. e o Emílio Gosto muito de escritor também. viajar. As minhas palestras, a gestão do coração, tem viajado o Brasil. Este último ano, infelizmente, com a pandemia, tivemos que parar, né? Não tinha como fazer. Nós tínhamos mais de 36 palestras já contratadas. Em 2019 foram 62 palestras, foi bem exaustivo, mas muito gratificante, porque eu sempre digo que subir ao palco e contar a história de um menino vencedor é muito bonito e eu gosto muito de contá-la.
Ai, verdade. E pra gente é um presente cada vez que tu sobe no palco para contar a tua história. Ah, muito obrigado. Então, o que que é a gestão do coração para ti? A gestão do coração nada mais é do que a gestão da nossa vida, dos nossos sonhos e dos nossos desejos, né? Como aquele menino, o quanto foi importante para aquele menino entender, compreender, mas principalmente aceitar e enfrentar os desafios que a vida um dia havia lhe reservado. Isso é a gestão do coração. É poder levar às pessoas um pouco da experiência de vida daquele menino e o que transformou aquele menino num caçador de sonhos, né, que superava os seus desafios a cada instante. Tem uma frase que eu gosto muito, que resume muito a gestão do coração. É, eu testo os meus limites a todo instante para poder realizar os meus sonhos e os meus desejos. Não é diferente da vida de qualquer um de nós. Nós temos que tentar e desafiarmos a todo instante, né? E para isso a gente tem que negociar com a gente mesmo. É verdade, cada um na sua limitação, cada um na sua possibilidade, mas o tempo inteiro a gente está aprendendo com esses desafios, né? Bem isso. Perfeitamente. E o que te fez decidir contar a tua história? Olha, é uma coisa interessante, porque eu tinha um grande amigo meu que era professor na FSG, e ele, quando ele ia viajar, ele me dizia: Emílio, preciso de alguém para dar aula para mim. E eu gosto que tu dê aula para mim. E comecei a dar aula para ele, e era sobre planejamento estratégico. E eu não conseguia separar a vida, planejamento estratégico de uma empresa com o planejamento estratégico da nossa vida. E eu misturava muito as duas histórias, a história do meu planejamento de vida quando desde criança ao planejamento de uma empresa. E eu sempre dizia às pessoas que a empresa mais importante da nossa vida é a nossa do planejamento é a nossa vida e não só da empresa, né? E que as duas deveriam andar juntas. E nesse no meio do caminho, um dos professores que assistiu a minha aula, de uma turma que nós unimos, ele me disse: por que tu não conta essa história deste menino que tu tanto gosta de falar dele, das aventuras dele, por que tu não conta em forma de palestra? Eu disse: mas eu não gosto muito de falar de mim, né, do empresário Emílio, porque senão fica parecendo que a gente está se mostrando, que a gente fez, que a gente faz, né? Ele disse: mas não conta a história na terceira pessoa, conta a história do menino Emílio. E assim surgiu então a ideia de começar a contar a história do menino Emílio. Sim, nossa, lindo. E qual é a tua recordação mais grata das tuas palestras? Olha, uma das recordações mais importantes que eu tenho foi em uma das palestras onde as pessoas acabam se emocionando com a história do menino, né? E tinha uma criança que tinha muita dificuldade de caminhar, exatamente como o menino Emílio tinha quando tinha 6, 7 anos de idade. E quando eu saí do palco, ela quis vir me cumprimentar, e ela veio segurando um em cada lado do pai e a mãe, e quando ela chegou perto, ela pediu para os pais soltarem ela, que ela queria ir sozinha até mim e me abraçar. Foi um momento muito bonito, muito emocionante, uma lembrança que eu levo para sempre, o quanto eu toquei. Imagina se eu consigo tocar nas pessoas adultas com a história do menino, imagina aquela criança sabendo que ela tinha uma esperança renovada naquele momento, né? Que ela podia, aonde ela podia chegar. Isso para mim foi fantástico. Eu acho que talvez, saindo um pouco do protocolo, eu acho que talvez as pessoas não conheçam a história desse menino, né? Algumas pessoas talvez ainda não conheçam. Tu quer contar um pouquinho? Claro, o Emílio contraiu paralisia aos 6 meses de idade, e os médicos disseram aos pais do Emílio que ele nunca caminharia, que ele nunca ia andar. E a minha família foi uma a grande sorte do meu destino, né? As pessoas dizem: como sorte se teve paralisia, né? Sorte de ter nascido numa família onde eu tive uma mãe e um pai fantásticos e que souberam lidar. Imagina, hoje não é fácil
para uma família ter uma criança com deficiência física em 2020, imagina, em 1963. E eles acreditaram nos sonhos daquele menino, com muita fé, e fizeram tudo o que podiam fazer para que esse menino pudesse andar e se tornar a pessoa que se tornou, e o empresário que se tornou, e os valores que me passaram e que eu trago até hoje. A paralisia infantil, eu fui caminhar aos 7 anos de idade. A primeira vez em que eu fiquei de pé foi de 6 para 7 anos de idade, e aí é que eu comecei a andar com muita dificuldade, com muitos aparelhos, com muita fisioterapia e muitas cirurgias, né? Isso não impediu do menino Emílio jogar futebol com os amigos, primeiro se arrastando, depois de pé, depois jogando de goleiro, até jogar paddle, vôlei, fazer o caminho de Santiago de Compostela, 933 quilômetros, atravessar a Espanha de leste a oeste. Ou seja, subir o Monte Etna na Itália a pé, um vulcão ativo, esquiar no Vale Nevada, surfar por muitos anos, ou seja, ser convidado pela Mercedes para pilotar 5 carros de alta performance, ultrapassando a velocidade dos 250 km por hora. São as tentativas e a superação dos meus limites. Pois é, eu li uma passagem que teu pai falava que tu ia jogar xadrez, talvez não pudesse jogar futebol, mas podia jogar xadrez, né? E eu me emociono, né? E tu diz, não, eu vou jogar futebol, né? Eu disse Eu para vou ele, pai, conseguir. xadrez vai ser difícil, futebol não vai ser difícil para mim jogar. E ele, evidente, me ensinou a jogar xadrez. E um dia minha mãe, olhando pela janela, e disse para o meu pai, vem aqui ver quem está jogando futebol. E eu jogava me arrastando, porque até os 6 anos de idade, tudo que eu fiz me arrastando no chão, né? Eu me apoiava com os braços no chão e me arrastava de um lado ao outro, e isso não impedia do menino Emílio ser feliz. Sim, sim. E tu tava sempre junto, né? Sempre junto com todo mundo, assim. Sim, sempre O livro junto. tem várias narrativas, várias pequenas histórias, né? Super gostoso de ler. E são várias coisas que vai contando o quanto era um dia a dia, né? Era um passinho de cada vez, né? Eu dizia para os meus irmãos que eu queria jogar futebol, e logo depois do almoço eles me chamavam e diziam, então vamos lá treinar, senão tu não vai jogar futebol com a gente. E tu tem vários irmãos, né, Emílio? Estamos em 14 irmãos. É uma galera, dava É um uma time galera, assim. tanto, dá um time tanto. E eles me tratavam de igual para igual, eu tinha que fazer igual a eles, e eles me ajudavam, mas eu tinha que fazer. Isso também fazia com que tu tivesse forças, né? Sim, sem dúvida. De te olhar de uma forma que sim, eu posso, eu E consigo, eu vou. era o incentivo deles, né, que me fazia com que eu realmente acreditasse que eu podia. E como pude, Sim, sim. E ainda pode muito mais, porque sem existem dúvida. muitos projetos, muitas coisas ainda acontecendo, né? Teve uma pessoa que perguntou sobre liderança, né? A pergunta era um pouco mais rebuscada do que eu vou te fazer, mas eu te Ok. deixo bem à vontade para responder Sim. como tu quiser. E ele fala do que tu considera mais importante em um líder. Por muitas vezes, quando eu apresento a palestra, no final, quando eu abro para perguntas, eles pedem, né? Porque eles percebem que realmente o menino Emílio foi um líder, e se tornou um empresário líder, né? A liderança nada mais é do que você compreender as pessoas, entender as pessoas, porque uma empresa não se faz de outra forma que não, se não for com as pessoas. Todo o resto é um complemento, é muito importante, é definitivo, sem dúvida um conjunto de coisas para se ter uma grande empresa, mas elas não existem sem as pessoas. Uma liderança é compreender as pessoas, ouvir as pessoas e compreender. Todos nós temos sonhos, e os nossos sonhos são diferentes uns dos outros. Nós não temos sonhos iguais, todos os sonhos são iguais. E mesmo aqueles sonhos e desejos que são iguais, eles são, na sua essência, diferentes. O que significa isso? Significa que são os sonhos
e desejos diferentes, nada mais. O meu sonho, o meu desejo não é mais importante do que o seu não é mais importante do que os seus amigos, dos teus colegas ou do que os teus irmãos. São simplesmente sonhos e desejos diferentes. Então, respeitar a individualidade das pessoas é respeitar a sua própria individualidade. E respeitar a individualidade é o primeiro e o grande princípio de um grande líder. Lindo. E é assim realmente que tu lidera, né? A Não tua tem equipe outro tem. jeito. Porque o outro jeito você vai mandar, você não vai liderar. É verdade. E a tua equipe tem uma sinergia, tem uma conexão, tem um carinho, né? Todos eles têm um carinho muito grande uns pelos outros e também contigo, assim, de uma amizade, né? Uma coisa E muito você, forte. você sabe porque você conhece, então você entende. Realmente as pessoas, essa semana eu estive um pouco afastado e uma das pessoas me disse, você faz falta aqui, isso é importante para a gente, né? Olha, meu amigo Camargo, aí, nosso diretor comercial, Alexandre Camargo, muito obrigado por participar, Alexandre. Fico muito feliz. Este é um líder. Alexandre Camargo é um exemplo de liderança também, sem dúvida nenhuma. Gente, vocês podem fazer perguntas, tá? O espaço é de vocês. Podem ir perguntando. Vão ter pessoas também aqui diferentes, né? Que força é essa que te fez dar um passo a mais? Bom, eu acho que nós todos somos motivados por alguma coisa, né? E as nossas forças interiores, muitas vezes, elas não têm explicação. Elas vêm do berço, elas vêm daquilo que você aprendeu, daquilo que te ensinaram. A força do Emílio vem daquele menino. Toda vez que eu sinto uma dificuldade, eu penso, peraí, como é que faria o menino Emílio, né? Que por muitas vezes tentou ficar de pé e não conseguiu, e muitas vezes de pé ele caiu e muitas vezes teve que se levantar. A força vem daí, vem da essência daquele menino que aprendeu desde cedo que cair, levantar, ter dificuldades ou não, eram coisas da vida. Depende de como nós encaramos essas dificuldades, como nós encaramos essas caídas, essas subidas, né? Esta força que nos move, ela, eu não tenho nenhuma dúvida, ela vem da nossa essência, ela vem do que aprendemos. Sim, Mas muitas total. pessoas me dizem, mas Emílio, tem crianças que não tiveram a mesma educação que a tua, não tiveram a mesma família que a tua, e conseguiram vencer do mesmo jeito. Porque lá, em algum momento daquela infância, alguém mostrou para eles que eles podiam. Não foi de adulto que falaram isso para eles. Uhum. Eles Pode ter internalizaram. certeza disso. Estava lá dentro, estava guardadinho em algum lugar. Verdade. E por isso que é tão importante, né, poder incentivar as crianças, por isso que é tão importante olhar que elas são sonhos e que podem se realizar. Não Sem dúvida. esquecer que elas são uma caixinha de sonhos e que E, são e, o futuro realmente, né? e nós somos uma esponja, nós captamos aquilo que e guardamos aquilo que nós queremos e vamos usar do jeito que a gente se permite. É, verdade. Isso também eu acho que serve para colaboradores, né? Sem dúvida. Esse dia, esse dia a gente fez uma avaliação de desempenho e as minhas avaliações ficaram altas, né? E eu disse que, olha, eu enxergo o potencial deles, eu enxergo muito o lado positivo das pessoas. Eu vejo o quanto eles são guerreiros, o quanto eles querem fazer, o quanto eles querem produzir, e eu acho que a gente tem que valorizar isso. Então, não tem como só olhar para aquilo que não é bom. Aqui, as pessoas aprendem, elas podem aprender, elas podem ultrapassar, elas podem crescer, mas a gente tem que valorizar o lado positivo também, né? Nós estamos aqui para aprender. Aham. Conta um pouco do caminho de Santiago. O Caminho de Santiago foi um convite, um desafio. Uma grande amiga minha, a Leide Indicati, tinha voltado do Caminho de Santiago de Compostela, que eu a incentivei também a fazê-lo. E em um certo dia ela disse assim, Emílio, vamos voltar ao Caminho de Santiago comigo, vamos fazer o Caminho de Santiago. E eu disse, ela não tem condições nenhuma, né, Leite? Tu deve estar brincando comigo. Eu disse para ela, a não ser que você treine bastante e você me leve no colo.
Ela disse, não, eu não preciso te levar no colo, tu consegue, tu sabe que tu consegue. A gente vai fazer do jeito que tiver que fazer. Mas aí passou um tempo e a gente não falou mais sobre o assunto, até que um dia ela me convidou para ir na casa dela à noite jantar, que ela tinha feito uns bolinhos ela estava fazendo uma dieta alimentar, uns bolinhos de frango com aipim, horríveis os bolinhos, não deu para comer. Isso ela sabe, né? Muito mal, cozinha muito mal. E aquele dia ela disse, olha, eu tenho uma surpresa aqui para ti, eu quero que tu dê uma olhada comigo. E aí ela abriu o computador dela, ela já estava com as passagens reservadas e para depois de 3 meses e meio a gente fazer o caminho de Santiago e ela só precisava do meu ok. E eu disse, não, não tem condições nenhuma. Foi aí que ela disse, não, não tem condições, não, não dá. Então a gente vai pelo menos fazer a viagem. Se tu chegar lá e não conseguir fazer, a gente para. Mas eu vou te levar para o caminho de Santiago de Compostela. Naquele momento, quando eu disse sim, aí eu disse, não, bom, se é para dizer sim, mais uma vez eu vou testar os meus limites, vou negociar com eles e eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. E depois de lá comecei a me preparar, então, fisicamente, emocionalmente, para fazer o caminho de Santiago de Compostela. E aí foram mais de 3 meses de uma grande preparação física, com um fisioterapeuta, com um ortopedista, com um personal, e treinava de manhã, de tarde e de noite, para poder superar os 28 dias do caminho de Santiago. Sim. Eu lembro que eu te encontrava na academia. Uhum, perfeitamente. E eram 3 vezes por dia na academia e com muito alongamento, muito exercício, e eu sabia que eu ia vencer o caminho de Santiago. Eu não sabia que ia ser tão difícil, mas eu sabia que eu ia vencer. E o caminho de Santiago realmente é fantástico, é maravilhoso. Eu indico para todas as pessoas que puderem fazer o caminho de Santiago, vão fazer o caminho de Santiago. Hoje tem muita gente que pode auxiliar vocês, inclusive eu, é só entrar em contato. Nós damos as melhores alternativas para quem realmente gostaria de fazer o caminho, porque é renovador e é fantástico mesmo. Quem compra meu livro, quem tem o meu livro, é só olhar as imagens e os textos, vão se encantar e vão ter vontade de estar lá. É verdade. E dá mesmo. Dá vontade de Dá estar muita lá, vontade. com certeza. O caminho de Santiago é fantástico, é algo muito interessante para quem está precisando renovar as baterias e quer alguma resposta ainda que não encontrou para si, pode fazer o caminho de Santiago, que vai falar muito consigo mesmo durante diversos dias, porque o caminho de Santiago você tem duas coisas que você faz muito. Você caminha sozinho, porque as pessoas que imaginam que eu tenha caminhado com a Lady durante o caminho inteiro, comprem o livro que vocês vão ver que não é, eu não caminhei todos os dias com a Lady seguia o caminho dela, nós marcávamos o lugar de se encontrar, porque o ritmo dela era mais rápido, o meu era mais lento, nós nos encontrávamos todas as noites, mas eu fazia o caminho por muitas vezes sozinho, 13, 14 quilômetros sozinho. Nesse percurso, você reza muito e fala muito com você. Então você se xinga muito, você se elogia muito, você se cobra muito, você projeta, planeja alguma coisa diferente para você, porque realmente ilustra muito a parte da sua vida. Né? Você vai lembrar de muita coisa da sua infância, você vai relembrar de muitos erros seus, você vai lembrar de muitos acertos, e rezando sempre e conversando consigo sempre. E sem contar que você conhece pessoas do mundo inteiro. E, e, e você, mesmo sem falar muitas línguas, porque você encontra coreano, chinesa, tailandesa, alemão, italiano, de todas as partes do mundo, imagina, são mais de 500 mil peregrinos durante o ano naquele caminho. E 75% faz na época em que eu fiz, no verão, na primavera e no verão. Você lá você consegue se comunicar com todo mundo, porque ela tem tem algo universal, tem uma língua universal que é a cooperação, o amor, a amizade, é fantástico, é maravilhoso. É que todas as pessoas estão com o mesmo objetivo também, né? E ninguém está para Então, eu acho competir, ninguém tá para competir com ninguém lá.
Lá está todo mundo para se Exatamente. ajudar a completar o caminho de Santiago. E assim, tu falaste que quem está procurando algo vai para encontrar. Qual foi, o que tu encontrou? Bom, primeiro eu encontrei uma história bonita eu sempre coloco que muitas, diversas histórias bonitas eu me encontrei pelo caminho e todas elas me mostraram que a minha era só mais uma história. Ela é uma história vencedora, ela é uma história de superação, é uma história que me dá muito orgulho, né, de contar, por isso que eu tenho a gestão do coração e subo ao palco para contar, mas que é mais uma história no mundo. Muitas pessoas têm dificuldades, muitos têm desafios e tiveram que superar. E que nós temos que encarar a vida desta forma. Então, porque por muitas vezes, Cassiano, a gente deixa subir a cabeça da gente que a gente é maior, afinal de contas, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, né? E lá a gente percebe que é uma das coisas que a gente tem que trazer de lá é a humildade de saber que a gente é só mais um, independente do que a gente passou e do que a gente superou. Porque lá eu vi gente superando muita coisa difícil tanto quanto o menino superou. A Em humildade, né? A humildade de humildade, ser tão grande, né? Ser de- grande e ser humilde, um desafio, é um mas desafio. realmente. É um desafio. As pessoas passavam por mim e me diziam em inglês: você é forte, é strong, você é grande, você é champion, você é um campeão. Mas aí logo em seguida passava 4 pessoas empurrando um rapaz numa cadeira de rodas. E aí tu diz, será que sou eu o cara, né? Será que sou eu o grande? Será que sou eu o forte? Teve uma passagem muito bonita que, quando eu acabei o caminho de Santiago, eu fui até Finisterre. Finisterre é o final da Terra, que é exatamente essa fotografia aqui. Ó. É o Ah, final da Terra. sim! O final da Terra é onde os peregrinos vão lá para, em uma parte da onde se vê o pôr do sol lá se coloca às 10 horas da noite. Então nós chegamos em torno de 8 horas, eu e a Leide. A gente sempre ficava por lá, via conversar com os peregrinos, e chegamos perto das 8h30, 8h15, 8h30 da noite, e eu olhei para aquele horizonte, aquela praia maravilhosa, que é o final da Terra, onde os peregrinos vão lá queimar parte das suas roupas como significado de um novo recomeço, afinal de contas eles fizeram uma nova jornada, né? E eu cheguei e olhei para aquele horizonte e disse, cara, tu conseguiu de novo, e tu passou a Espanha inteira. E eu pensei, tu é fodão, tu é o cara. Mas não demorou, eu me virei, Cassi, e eu me dou de cara com um português, o Manuel, que estava carregando na sua bicicleta adaptada à sua esposa, que há 7 anos tinha sido diagnosticada com uma doença degenerativa do cérebro. E ele fazia o caminho de Santiago pelo 6º ano consecutivo, carregando a sua esposa naquela bicicleta adaptada. Ele pedalava por ela 933 quilômetros. Ele tinha que tirar ela da bicicleta e botar todos os dias para almoçar, para jantar, levar para os albergues, que nem todos eles têm elevador, a maioria deles não tem elevador, carregar a escada acima, botar na cama, dar banho, tirar da cama, botar na bicicleta e pedalar todos os dias de novo. Será que eu quero fodão ou era o Manuel e sua esposa? Então, nós todos temos problemas, nós todos temos desafios, nós todos vamos ter que enfrentar. Não é os desafios e os problemas, é a forma com que nós vamos encará-los, é a forma com que nós vamos escolher para superá-los. Esse é o segredo. Cada dia é uma escolha, né? Só que nem sempre a gente percebe que é uma escolha. Mas a gente É, está fazendo escolhas o tempo todo. a todo instante. Eu E digo teve isso, um momento, e teve um momento que foi o mais difícil, assim, que foi o mais complicado. foi. Teve o 5º dia para o 6º dia, eu peguei muita chuva, e o piso estava muito escorregadio eu tinha mais de 10 quilômetros pela frente e de muita descida. E a descida é pior do que a subida para mim. E eu tive uma distensão na panturrilha esquerda e muita dor no joelho direito. Quando eu cheguei no albergue,
eu pedi o Wi-Fi para poder ligar para o meu irmão, que é fisioterapeuta, e disse, ó, não sei se amanhã eu consigo seguir. E ele disse, então tu pede para quem está aí e te comprar umas 6 bolsas de água, de gelo, e naquele albergue, por sinal, era um albergue que tinha uma banheira, que ninguém usava, mas tinha uma banheira, onde eu consegui colocar todos os gelos, água, e ficar 1 hora, 1 hora e meia me alternando entre o gelo e o quente. E foi um momento que eu pensei que ali eu ia ter que desistir. Mas no dia seguinte, graças a Deus, eu acordei, recebi uma massagem nas pernas, e 1 hora e meia depois eu estava no caminho de volta. Foi gratificante. Inclusive, essa semana eu fiz uma live para a dona desta pousada na Espanha, com a Associação dos Peregrinos do Sul. Fiz uma live contando a história, eu e a Leide, contando um pouco da história de Santiago, e contei essa história. Foi muito interessante porque eu dormi no quarto, os albergues, assim, são albergues onde os quartos são sempre com 17, 20 pessoas, 200 pessoas num pavilhão, né? E naquele dia eu dormi, nós estávamos em 4 no quarto, e eu dormi, tinha uma médica nesse quarto, e ela só ouvia, era uma médica uruguaia, e ela ouviu, conversando com meu irmão, ouviu eu fazendo o gelo, e no dia seguinte ela me pediu se ela podia fazer a massagem nas minhas pernas. E eu disse, claro que pode. Ela disse, eu sou médica, eu estou no caminho, e a minha filha está mais à frente, e se tu me permitir, eu tenho uma pomada aqui que eu fiz, manipulada no Uruguai para dores musculares, e eu vou fazer uma massagem nas tuas pernas. Ela me massageou as pernas, tomei café e a gente foi para o caminho de volta. Olha só. É como as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer, né? Sem dúvida, sem dúvida. E existe muita fé no Emílio. Sem dúvida, o Emílio foi criado com fé. A minha mãe foi uma mulher de muita fé, foi uma mulher de muita fé, e que transmitia isso para a família inteira, né? Eu sempre digo que a palavra acreditar, ela é igual a fé. Ninguém consegue acreditar sem ter fé, independente do que você está acreditando, né? As pessoas não se dão conta disso. Não, eu acredito que eu vou conseguir, isso é fé. Eu acredito que eu vou fazer, isso é fé. Fé às vezes não precisa se rezar, né? É o acreditar. As pessoas confundem um pouco ter fé e rezar. Não, ter fé é acreditar, né? Então, quando eu uso o exemplo da minha mãe nas minhas palestras, eu uso a fé da minha mãe, né? O quanta fé ela teve em acreditar nos meus sonhos, nos meus desejos. No sonho dela, no desejo dela de ver o filho dela andando, né? Olha o quanto interessante é. A minha mãe teve 14 filhos. Ela podia ter dito, bom, dos 14, eu, infelizmente, não vai andar. Ela não aceitou isso. Isso é ter fé. Ela não aceitou isso. Ela disse, não, os 14 vão andar. Mas eu acho que essa não aceitação ela é muito importante. Não aceitar a condição, diagnóstico não é sentença, né? Não, Não tem que aceitar nada. quer dizer, é importante a gente não aceitar até o momento que a gente percebe que não tem outro jeito, porque a aceitação também é muito importante. Aceitar que não podemos. Teve sonhos e desejos que eu gostaria de ter realizado que eu não consegui. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, sou mais um que não vai conseguir realizar alguma coisa na vida. Eu dou exemplo da bicicleta, eu não consegui andar de bicicleta, eu gostaria muito de andar de bicicleta. O importante é não deixar transformar em frustração o que a gente não consegue realizar. Muitas pessoas transformam aquilo que não conseguiram em frustrações e depois não mandam mais adiante, não seguem mais seu caminho, porque estão preocupados com a frustração daquilo que não conseguiram. Não tem problema nenhum em não conseguir realizar. E É como encaramos isto. Se constrói novas possibilidades, se constrói novos sonhos, se olha para o lado. Não é necessário que seja daquela forma, daqui a pouco de uma outra forma, mas pode se realizar de alguma forma, né? As pessoas dizem, bah, quanta superação, né? Tu é um vitorioso.
Elas não têm ideia de quantas coisas eu gostaria de ter realizado e não consegui. Não têm ideia de quanto eu já também passei pela vida por dificuldades iguais a todo mundo. É um ser humano, nós somos seres humanos, tenho dificuldade a todo instante, sejam elas físicas ou emocionais, e as emocionais hoje são mais difíceis de superar do que as físicas, porque a física eu já aprendi, eu já me adaptei ao meu jeito. Eu sei que eu tenho que me adaptar um pouco a cada dia. A importância de nos adaptarmos, né? Freud dizia que não, o vencedor não é nem o mais rápido, nem o mais forte, é o que se adapta mais às circunstâncias da sua vida, né? É isso aí. E nós, como seres humanos, temos muito poder de adaptação. Nós é que não exercitamos. É verdade. E quando a gente quer, a gente se adapta. E quando a Nós, gente quer superar, a gente supera. nós desistimos antes de nos adaptarmos. Exato. Não tinha E qual problema foi? nenhum. Não tinha problema nenhum em aquele menino jogar futebol se arrastando. Ele estava se adaptando, não tinha problema nenhum. As pessoas não tentam, não se adaptam porque é diferente. Não, é diferente, mas eu consigo. E é uma etapa, né? É uma É uma etapa. etapa. Não é o final da jornada, é uma Não, etapa. Então, primeiro se arrastando, depois de outra forma, depois de outra, mas ir indo em etapas e não desistir na caminhada, né? perfeitamente. E qual foi o momento mais feliz, assim, do caminho? Eu acho que um dos momentos mais desafiadores do caminho foi a Cruz de Ferro. É um dos lugares mais ícones do Caminho de Santiago de Compostela, onde os peregrinos querem ir à Cruz de Ferro, porque lá a gente, pelo caminho, vai recolhendo pequenas pedrinhas e a gente chega para depositar as pedras em um grande monte da Cruz de Ferro. E lá a gente larga as nossas angústias, nossas dores, nossos desejos, nossos sonhos. Quando eu cheguei no albergue, antes, no albergue um dia antes, para fazer o caminho a montanha, que são 9 para 10 quilômetros de subida morro acima, 1.200 metros de altitude. Quando eu cheguei com muitas dores, porque eu tinha tido bolhas e dores nas costas no dia anterior. E eu pedi, em todos os albergues eles oferecem o trabalho de uma massagista, e eu pedi para uma massagista porque eu estava com muitas dores nas costas. E a massagista me disse, você não vai subir o caminho, né? Você não vai subir a Cruz de Ferro, né? Eu disse que sim, eu vou subir a Cruz de Ferro. E naquele momento ela me disse, não, não vai não, tu não vai conseguir. É muito difícil você conseguir. Tem pessoas normais que têm que parar na metade do caminho e ser socorridas. Eu te confesso que eu fui dormir com muita preocupação e muito aflito aquela noite, quase muito preocupado, assim. Demorei a dormir. E quando acordei o dia seguinte, eu disse para a Leide, quem sabe eu não faço então esse trajeto, porque ele é muito difícil. E a Leide disse assim, pode ser difícil quanto quiser, tu vai ir, e se tu não conseguir, tu pode parar. E aí sim, tu pode pedir ajuda, tá aqui o SOS. Porque realmente, ela disse, muitas pessoas têm que pedir, tanto que naquele trecho, é um trecho onde tem o SOS. Tem diversos telefones, diversas plaquinhas pelo caminho dizendo, se você não tiver dificuldade, telefone para esse telefone que nós vamos te buscar, diz qual foi a tua dificuldade e tal. E quando ela me disse, tu vai conseguir, eu disse, tu vai tentar, se não der, tu para, não tem problema nenhum, mas eu te espero lá em cima. E ela foi. Fomos o primeiro quilômetro juntos e ela foi, se despediu e foi. Realmente o caminho da Cruz de Ferro é uma trilha terrível. Terrível, muito difícil. Muitas pessoas pelo caminho paradas, sentadas e dizendo, daqui não saio. E eu, com as minhas 2 bengalas, cheguei a fazer, foi mais ou menos 9 horas, 1 quilômetro por hora eu fiz. Eu estou acostumado aqui a caminhar 4 quilômetros por hora, por exemplo, de 3 a 4 quilômetros por hora. E aquele dia foi 1 quilômetro por hora, muito difícil. Tinha lugares onde eu passava eu e as 2 bengalas só, e o resto era pedal dos 2 lados. A queda ia ser difícil mesmo, né? E depois de 9 horas eu tinha conseguido chegar à Cruz de Ferro.
Foi um momento muito emocionante, muito difícil, mas muito emocionante. Eu digo que foi o momento mais difícil do caminho de Santiago, tirando o momento mais preocupante que foi quando eu tive a distensão, que eu pensei que eu ia ter que desistir. Mas o momento mais difícil, o trajeto mais difícil foi, sim, sem dúvida nenhuma, a Cruz de Ferro, mas também o mais emocionante, sem dúvida nenhuma. Rezei o caminho inteiro, rezei a subida inteira. E encontrou forças. Encontrei forças, muito legal. E quando eu cheguei lá em cima sempre tinha 3 ou 4. Quando você chega na Cruz de Ferro, para você ter uma ideia da dificuldade, que tem sempre 2 ou 3 ambulâncias esperando as pessoas. Eu precisei ser colocado num lugar deitado para me recuperar. Foi mais de 1 hora, o meu corpo tremia todo, meu corpo, os 2 braços do corpo tremia muito, e fui me recuperando aos pouquinhos, me hidratando aos poucos, até me recuperar do Monte da Cruz de Ferro. Fantástico, maravilhoso. Nossa, eu lembro das imagens, enfim, eu lembro que eu falei contigo pelo Facebook, te Uhum. perguntei como é que tava e tu disse tá difícil. E eu fiquei, ai, pra ele dizer que tá difícil é porque deve estar difícil, Tava né? difícil. Tava difícil. E aí eu fiquei esperando o episódio, né, do dia seguinte, assim, pra ver Sim, como é que tava, sabe? Naquela expectativa, porque a gente vive junto, né? Quem sim, acompanha vive junto. sim. E como eu passava diariamente para o jornal e para a rádio, né? É. E eu fiquei esperando o episódio pra ver como é que tu tava, assim. E aí, quando apareceu a imagem que tu tava lá, que tu tinha conseguido mesmo com esse contexto todo, né? E eu acho que é a Cruz de Ferro, que é um morrinho, né? Que tem a É, cruz, assim, tem a as cruz, tem pedrinhas. morro de pedras e a cruz de ferro em cima. E eu acho que foi essa noite, assim, acho que foi ali que a gente conversou. E aí, quando eu vi que tu tinha chego, né, a emoção, sabe? Eu chorei horrores, né? Porque é aquela coisa, assim, da emoção de ver a chegada, né? Sem Mesmo dúvida. que fosse uma etapa, não importava. Eu sabia que ali estava difícil e que precisava de força. Eu fiquei enviando luz, 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 luz. Que bom. Mas foi E muito, eu muito acho que legal. muita gente, eu acho Foi. que muita gente, Emílio, eu acho que muita gente vivenciou tudo isso assim contigo de uma forma muito forte e que talvez tu nunca vá saber disso, né? Mas eu Não, acho que mas as pessoas te enviam muita luz, com certeza. mandaram muitas mensagens enquanto nós estávamos lá, e quando eu voltei, as pessoas me paravam na rua, dizendo: olha, eu rezei, eu torci, eu não deixei de acompanhar um episódio, a gente não parava de assistir, de ver, muitas pessoas. Ai, que bacana esse carinho, né, das pessoas. Sem dúvida, muito legal, foi muito bacana. Então, a Nadiele Brolo, ela coloca esse entendimento emocional, vem quando percebemos que não somos a imagem que refletimos no espelho, mas o resultado de nossas escolhas. A Nádia, querida, muito bem, muito obrigado. A Eu vejo que Érica coloca tem a Grazi também. Vanim também, um beijo grande. A Érica coloca, encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos dentro de nós. A Nádia Perfeito. coloca de novo. Escolhemos, base... Escolhemos baseado em nossas emoções como vamos refletir a vida. Olha quantos insights as pessoas estão Exatamente tendo. isso, perfeitamente. Por amor, as pessoas nos privam, de ao menos tentar. É, a minha mãe, pelo amor, ela fez com que eu tentasse. O que foi muito importante, né? E assim, há alguém que te inspira, porque tu inspira muitas pessoas. A gente está vendo aqui, né, Obrigado. que tu realmente inspira muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Mas tem alguém que te inspira? Olha, essa pergunta seguido vem para mim, e eu não gosto de ter uma inspiração em alguém, eu gosto de ter inspiração em diversas pessoas.
E e quando eu digo diversas pessoas, não é pessoas lá da minha infância, ou pessoas que eu li, ou um ator, ou um religioso, não. As pessoas do dia a dia me inspiram, porque a gente vê tanto exemplo bonito no dia a dia, né? Tanta coisa bacana, a gente vê, às vezes, um pai educando uma criança e ensinando eles a pedir por favor dizer obrigado, né? Isso é inspiração, né? Eu vejo no meu, as pessoas me dizem, a gente aprende muito contigo. As pessoas não têm ideia de como eu aprendo com elas, né? Eu vi antes o Camargo, antes botou ali, eu aprendi contigo. E se ele tivesse noção de quanta coisa eu já aprendi com ele, né? Então a inspiração vem das pessoas. Nós não precisamos ter uma pessoa para nos inspirar. Nós precisamos ter diversas pessoas que nos inspirem. Pessoas do bem, pessoas do amor, pessoas de paz, né? Essas pessoas que nos inspiram, né? Ter conversa com um amigo, o quanto inspirador é, né? Com um irmão, eu tenho diversos, eu vi aí um sobrinho meu, eu tenho diversos sobrinhos, né? Eles me ensinam muita coisa, porque é a hora deles ensinar agora, né? E é muito bonito isso, né? É muito legal tu olhar para eles e tu te sentir inspirado pelo que eles estão fazendo. É fantástico. A minha filha é a minha inspiradora, eu me inspiro nela, no meu genro, todas as pessoas me inspiram. Não, gente, olha a humildade dessa pessoa, né? Eu sabia que ia ser uma live forte, eu sabia que eu ia aprender muito, mas a gente vai além, né? Porque a gente olha o jeito que tu lida com a vida, o jeito que tu lida com as pessoas, essa humildade, esse amor que tu tem pelas pessoas, porque eu acho que isso é amor, né? De olhar para a relação de um pai e um filho e conseguir enxergar algo que vai muito além. Eu acho que tu enxerga a vida de uma forma além, talvez, do que a gente não chegue um dia, né? Mas eu acho que essa é a tua luz, Emílio. Sabe? Eu te admiro muito por diversos motivos e agora cada vez mais. Cada vez que eu converso contigo é uma aula. E, gente, vocês falaram, salva a live. Eu pensei nisso há pouco, ainda bem que eu vou salvar essa live, ainda bem que eu posso salvar para poder ver de novo e para poder me inspirar novamente, absorver cada palavra, né? Muito Muito obrigado, muito obrigado. E assim, teve alguma coisa que tu sentiu que mudou depois da caminhada? Olha, as pessoas me pedem também seguido isso. Emílio, o que mudou? Tu mudou? Voltou mudado? Não, eu voltei o mesmo Emílio de sempre. O que mudou é que eu continuo e só renovei a energia de conquistar os nossos sonhos, os nossos desejos, de fazer aquilo que a gente gosta. E que a gente está aqui numa grande caminhada. Que a nossa caminhada não tem fim. O fim da nossa caminhada é o dia que a gente se despedir dessa vida. É uma eterna caminhada. De lá eu continuo caminhando todos os dias, de uma certa forma, seja dentro de um carro, seja no supermercado, seja na escola, seja na empresa. A nossa caminhada de vida, a gente tem que escrever ela diariamente. Não, eu voltei de lá igual, mais forte, sim, mais forte, eu não tenho dúvida que eu voltei. Sim, sim, muito bacana. Ó, o orgulho do cunhado. Olha ali. E a família sempre apoiando, isso também é muito bacana, né? Sem dúvida. Qual a mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que hoje estão passando por momentos difíceis? Momentos difíceis nós todos passamos, eu também passo por momentos difíceis, não muito, não muito, eu passei por momentos difíceis também. Nós temos que saber enfrentar os momentos difíceis com serenidade, com calma e pedir ajuda. Não tem problema nenhum em pedir ajuda. O menino Emílio, quando começou a andar, ele precisava de ajuda. Quando eu falo em andar, não é andar só fisicamente, é andar emocionalmente. Nós temos as nossas dificuldades, nós podemos ser muito fortes, mas em algum momento a gente precisa de ajuda.
e não tem problema nenhum em pedir ajuda. A pedir ajuda é um ato de grandeza, porque quando a gente pede ajuda, a gente dá a oportunidade para o outro nos ajudar. Olha que bonito que é você poder receber a ajuda de outra pessoa. E a outra pessoa se sentir grata por estar ajudando. Eu não tenho dúvida nenhuma que a minha vida foi assim. Eu fui muito ajudado e sempre que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Seja na minha vida pessoal ou profissional, as pessoas fazem parte desta minha caminhada. As pessoas me dizem assim, tu caminhou graças à tua força. Não, eu caminhei graças às ajudas que eu recebi. Porque se eu não tivesse recebido a ajuda dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, eu provavelmente não teria andado. E quando eu digo andado, eu não estou dizendo caminhar, estou dizendo andar mesmo, no sentido de vida, profissional, emocionalmente, em todos os sentidos. A minha mensagem, se eu posso dar a vocês e deixar a vocês, é que nós temos que enfrentar os desafios de cabeça erguida. E de cabeça não quer dizer que se a gente pede ajuda, a gente está baixando a cabeça. A gente está levantando cada vez mais ela. Porque para pedir ajuda, a gente tem que estar de pé, a gente tem que olhar para cima e dizer assim, olha aqui, ó, me ajuda que eu estou precisando. E isso não é de mérito de ninguém. É ao contrário. A gente tem que ter orgulho de poder pedir ajuda para alguém e as pessoas nos ajudarem. O caminhar pela vida, né? Caminhar pela vida. É Tá sem exatamente isso. som? Vocês não estão ouvindo? Eu tô ouvindo normal aqui. Eu também. Aqui tá normal, talvez seja aí. Mas dentro de todo o contexto que a gente vive hoje, acho que muitas pessoas estão passando por diversas coisas, diversos desafios, novas situações, e aprendendo a lidar também a pedir ajuda. Para mim, a pandemia veio muito nesse sentido, assim, né, de aceitar ajuda, sabe? Que Sim. talvez foi algo assim que me ajudou muito a aprender a aceitar ajuda, né? Uhum. E para entendermos que somos todos iguais, independente do que temos e do que somos. O vírus não escolhe A, B ou C. Ele veio para nos mostrar que a vida deve ser tratada como vida e não como sobreviver, né? Temos que aprender a viver. Ai, eu ia te perguntar isso, mas eu esqueci de botar no nosso esquema. Mas assim, o que que tu acha que é o grande aprendizado deste momento, né? De toda essa situação que a gente está vivenciando. É o que eu acabei de dizer agora. Nós somos todos iguais. Não existe escolher A, B ou C. E exatamente por sermos todos iguais que nós temos a oportunidade de escolher se a gente quer sobreviver ou viver. Muitos valores com a pandemia, as pessoas acabaram revendo valores de vida, forma de que quer viver, próprios valores materiais. Eles já estão pensando, poxa, mas vem cá, será que eu preciso disso aqui ou eu preciso daquele outro, né? Então, a pandemia veio para nos mostrar que é importante viver, não sobreviver. E que viver é diferente de conquistar. Viver, ela está acima disso. Sim, verdade. Bom, nós estamos já no final, assim, ainda falta alguns minutos. Aqui acabaram as perguntas, então, gente, se vocês tiverem algo que vocês querem falar para o Emílio ou perguntar para o Emílio, e se o Emílio quiser também colocar mais alguma coisa que ele acha importante, fica bem à vontade. O Tá bem. espaço é Assim, de vocês. as pessoas me pedem aonde encontrar o livro do Emílio, tá? Pode também entrar nas minhas redes sociais, tanto Emílio Finger Palestrante, como Emílio Finger, né? Ou pelo Insta também. Nos solicitar que a gente tem uma pessoa que se encarrega de levar o livro, né? Ou na Livraria Rossi também tem o livro do Gestão do Coração. Ele saiu com uma capa do Gestão do Coração, hoje ele já está com uma outra capa, que é o mesmo livro, Negociando com os Meus Limites.
né? Mas é Ah, o mesmo livro, Mari. exatamente, é o mesmo livro, tá? A contracapa continua a mesma, né? No livro, vocês vão encontrar muitas histórias que eu conto na palestra do Menino Emílio, contada pela minha mãe, pelos meus irmãos mais velhos e por mim, e também toda esta aventura em Santiago de Compostela. As fotografias, a ilustração desse livro é maravilhosa. Realmente, quem tem o livro me diz, bah, eu me senti dentro do caminho de Santiago de Compostela. Ali foi o meu primeiro trajeto ali, bem no iniciozinho. Então tem Bem fotos legal. lindas, as pessoas acabam viajando junto, é muito legal. E É muito legal. os relatos que estão no livro do caminho, é muito importante dizer que eles foram escritos no caminho, ou seja, eles foram escritos presencialmente, no dia. Ali tá muito bem colocado, porque foram colocados no dia. Né? Esse foi um albergue muito legal que a gente ficou. Dizer que o caminho nos proporciona algumas coisas, por exemplo, o caminho eu parei sempre em albergues municipais. E no albergue municipal nós tínhamos que ajudar desde fazer a comida quando nós chegávamos à noite, ou nós jantávamos também numa taberna próxima. Mas na hora do banho, que nós íamos para o banho, era importante que a gente tomava banho e depois a gente tinha que deixar o banheiro limpo, com rodo, passado pano, para o peregrino que vinha em seguida. Né? Então, e depois, sempre que a gente saía da mesa, a gente tinha que levar os nossos talheres e lavar os nossos pratos, os nossos talheres, e deixar no lugar certo para os peregrinos que vinham no dia seguinte. Então, é muita coisa, muito legal, assim, é muito bacana, muito bonito. É, realmente. O livro ele tem assim uma qualidade de imagem. Vocês viram que aparece a minha luz aqui, porque eu não sei como é que chama essa página, Emílio, que ela fica, ó, dá para ver a minha luz ali, ó, Uhum, que parece uma revista, não parece um livro. A sim. qualidade é fantástica, aparecem fotos assim, É, né, de uma qualidade. como o livro ia ter muita ilustração e as fotos estavam muito bonitas, eu optei por fazer numa gramaticação de folha melhor, né? Uma impressão melhor. A gente subiu um pouco a régua ali na questão da impressão e do livro. Realmente, quem tem o livro. E muitas pessoas me dizem, eu comprei o livro e acabei emprestando porque não dava para ficar só comigo, né? Então, as pessoas gostam muito. E a leitura do livro, você me disse depois que leu o livro, né? A leitura do livro é fantástica, começa a ler, não quer parar, vai até o final sem parar. Realmente é isso que as pessoas me dizem, né? É. É porque tu entra, né? É uma história muito dinâmica e assim é muito leve, é muito gostoso de ler. Eu Sem adorei. dúvida. Bom, eu gosto de ler ele de vez em quando, porque me motivo e me emociona também, né? E me Sim. deixa um pouquinho mais perto da minha mãe, que partiu faz um ano e pouco, e sinto muita falta dela, então também é uma forma de me conectar um pouco com a dona Luizinha. Sempre existem as lembranças e as boas Sem dúvida, memórias, sem né? dúvida, sem dúvida. Tu falaste na finalização da caminhada, da jornada pela vida, e eu fico pensando, né, que a tua jornada ela é eterna, porque todo o legado que tu deixa, toda a inspiração, todo o coração que tu toca, Que bom, fico muito vai, feliz, fico muito vai feliz. passando para outras pessoas, para outras pessoas. Eu tenho certeza que quem está aqui foi tocado com as tuas palavras, foi tocado pela tua história, pela tua emoção, pela tua força, pela tua grandiosidade na tua humildade. Muito obrigado, fico muito feliz em ouvir isso. E eu fico muito feliz assim de poder trazer para as pessoas um amigo muito querido e que vocês puderam conhecer a história, se inspirar com ele, né? Te agradeço muito, Emílio, por ter topado essa live, né? E foi super rápido que a gente conseguiu combinar. Fiquei muito feliz que tu aceitou. Muito obrigado eu. Foi um convite que eu não tinha como recusar. Sabe que a gente, toda vez que conversou e fez um trabalho junto, foi sempre muito legal, muito bacana, e eu não tenho dúvida de que para mim foi muito prazeroso e espero que para as pessoas também tenha sido legal. Ah, com certeza. Gostaram, gente? Coloquem aí o joinha, coloquem aí os corações. O Camargo já aplaudiu aí, muito obrigado, Camargo, por participar.
sabe que eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa, é um grande profissional, uma pessoa de luz. Todas as pessoas Gente, ali que entraram, a minha filha vi que entrou também, então, legal a Júlia ali também, bacana, fico muito feliz. gente, tudo de bom para vocês. Obrigada, Emílio. Tá Obrigado, acabando. um Um beijo beijo. grande. Até mais. Tchau. Tchau.